pessoal, eu sou o professor de Geografia, Cristiano Mariano. Sejam bem-vindos aqui ao canal Bicho Geográfico. É um imenso prazer falar aqui de geografia, ciência que eu tanto amo. É muito gostoso sempre trocar nesses assuntos geográficos. E quero agradecer a todos os inscritos e membros. O canal continua crescendo, isso é muito bom. Fico muito feliz. Estou visitando os membros aí, os meus membros, os inscritos. Visitei mais de 50 vídeos essa semana. Tem gente que fala que eu não visito. Visitei muita gente, galera. Que o tempo também está escasso, mas a gente tenta visitar os amigos. Quando estava nas férias visitava mais, é claro. Mas agora trabalhando manhã, tarde e noite aí tá um pouco difícil. Mas a gente visita sim, tá? E se cair o membro, eu estou voltando e renovando. Tô pagando com outro sistema, mas estou sempre renovando aí o pessoal para a gente continuar a parceria aí. Quero deixar aqui o nosso beijo no coração para Bárbara Souza. Ela sempre visita aqui o Bicho Geográfico. Parceira nossa, ela está doente com dengue hemorrágica, está sofrendo bastante. Fica nossas orações aqui, nosso apoio positivo para ela e o beijão para ela aí, tá? Ela tá sempre com a gente, uma pessoa muito especial, muito legal. É a nossa linda que canta lá, e muito bem por sinal. Excelente cantora. E antes de começar, vou falar de um livro. Ó, que legal esse aqui, ó. Forma uma combinha a capa do livro, ó. Encaramujado, de Antônio Lino. Uma viagem de Kombi pelo Brasil e pelos cafundós de mim. Tô lendo ele. Um rapaz que deu uma viagem pelo Brasil, né? Ele foi de 2006 e 2007 em uma Kombi. E foi conhecendo o Brasil. E o diário dele é muito bacana de acompanhar. Escreve muito bem. Tem umas fotos. Ele até sofreu um acidente, ó, caiu. Mas foi muito interessante a viagem dele. Conheceu povos indígenas. Tem uma galeria de foto bacana aqui no final. Vou colocar aqui as fotos para vocês verem. Galeria de fotos, os pontos que ele visitou. Eu separei aqui, tinha separado o mapa. Deixa eu ver. Vários mapas, né, que ele foi colocando os pontos, ó, parte do norte, parte do nordeste, parte do sudeste. Então era uma viagem bem interessante. Eu gosto muito de ler os viajantes, você aprende com eles, novos locais, até aprendi alguns locais aqui que eu não conhecia. A pessoa faz o diário e vai registrando os lugares, o seu autoconhecimento, as pessoas que ele conheceu. Então a leitura é fundamental também para você viajar junto com a pessoa ali. Eu gosto muito da leitura, de fazer essa campanha e estimular a galera a ler. Esse é um dos objetivos do meu canal. E falar de geografia, que é o tema principal. Vou falar de uma aula que eu dei essa semana para o pessoal da EJA, que é o ensino de jovens e adultos. A galera está aprendendo geopolítica e eu estou ensinando a Guerra Fria. Aquela Guerra Fria, aquela disputa ideológica entre os Estados Unidos capitalista e a antiga União Soviética socialista, aquela disputa ideológica e qual seria o melhor regime, a melhor sociedade e pela sua influência de poder no mundo, né? E claro, é um assunto complexo, você vai explicando tudo, quando teve, por que chama Guerra Fria, quando teve os conflitos regionais que eles se meteram, que eles colocaram o dedo na ferida, que quase virou uma disputa quente, como a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, a crise dos mísseis em Cuba,
as próprias políticas da União Soviética no final do país, como a Glasnost e Perestroika. Então tudo isso são temas da geopolítica da Guerra Fria. Só que, para mim, que é muito interessante, que eu cheguei a pegar a União Soviética, para esses alunos, que nasceu de 2000 para cá, já é um assunto histórico. Eles não têm muita noção do que foi a Guerra Fria. Fica uma coisa já distante, já pertencendo ao campo histórico. Então fica aquela aula expositiva, o professor explicando, o aluno recebendo. Hoje em dia também não cabe mais esse tipo de aula. Você tem que fazer o aluno ser o protagonista. Tem que fazer o aluno participar, o aluno desenvolver o conhecimento. Aí qual foi a minha estratégia? Dar um desafio para eles. Eles tendo um desafio, eles vão procurar, vão pesquisar para entender e ir além daquela aula explicativa de antigamente. Então a escola mudou. Não é mais como era antes. Hoje o aluno tem que participar, ele tem que se interagir, ele tem que desenvolver, participar, trocar ideia com os amigos, tentar desenvolver as hipóteses, resolver os problemas. Então a escola é nesse sentido. O professor ele vai mediar, ajudar, explicar, é claro, não perdeu a função. Aliás, a função tem até mais trabalho para fazer isso do que antes. Só explicar é fácil. Eu fico explicando, eu fico aqui o dia inteiro falando de Guerra Fria para vocês. Mas é estimulante para o aluno? Para vocês que estão vendo o vídeo aí? Não, às vezes não. Então você tem que interagir, deixar um feedback. O aluno tem que voltar, tem que falar, pesquisar. Então eu comecei falando que a geopolítica respinga nos dias atuais. As Olimpíadas era uma disputa entre os dois países, a União Soviética e os Estados Unidos. Aí eu dei um desafio para eles. Falei das medalhas que o Brasil ganhou. O Brasil ganhou 20 medalhas. Né? Não é ruim, mas também não é bom, tá? Pela potencialidade que nosso país tem, é pouco. Mas não é ruim, não estou falando que é ruim, tudo. Né? Nós temos atletas bons, patrocinados, que é um mito falar que eles não têm dinheiro. Eles têm alguns que têm patrocínio, então nem ia lá. Tem modalidade, realmente não tem, o cara tem que pagar do próprio bolso. Mas muitos têm sim, a Bolsa Atleta, trabalhar em clubes. Mereceriam ganhar mais? Sem dúvida. Não estou dizendo isso, mereciam ganhar mais. Tem jogador do Corinthians que ganha muito bem para cair sozinho em campo. Lá vem o Corinthians, né? Sempre coloca o Corinthians no meio. Mas é a realidade. O cara ganha milhões aí, não faz nada. E um atleta que é um medalhista olímpico, que ganha medalha pro país, não tá ganhando nem um décimo que esses jogadores de futebol ganham. Isso é uma realidade. Podem criticar aqui, falar o que vocês acham aqui. E o debate é isso, galera. Esse canal é para fazer o debate cultural. Então eu peguei um tema para eles investigar. Aí eles escolheram a natação. Por que natação? Porque o Brasil tinha um time de natação e não ganhou nenhuma medalha. Voltou 0. Então era um problema. Por que aconteceu isso? Porque nosso time de natação não foi bem, então eles tinham que pesquisar. Então eles foram pesquisar quem são os clubes que atuam, como que está o desenvolvimento da natação no Brasil, por que não tem uma interação escola e o time de natação, por que o Brasil não investe nas escolas. Aí o menino falou, porque não tem piscina, professor. Eu falei, eu trabalho em uma escola que tem. Aí uma aluna tem um filho, por acaso ela tem um filho que estuda lá na outra escola que eu trabalho, que tem a piscina. Ela falou, lá tem piscina, mas não usam. É até cruel, um calor danado, o cara usar a piscina uma vez por ano. Não tem aula de natação para eles. Então eles começaram a pesquisar. Eu falei, mas a natação é importante só para a Olimpíada?
Aí o aluno falou, para não morrer afogado, não é, professor? É isso, para não morrer afogado. Então vamos pesquisar aí. Eles olharam lá no computador. Quantas pessoas morrem afogadas no Brasil? Aí eles pesquisaram no Google, acharam que tem 5.700 pessoas morreram no ano passado no Brasil afogadas. Então eu falei, então a natação é importante para as pessoas não morrerem. A questão de 5.000 pessoas e 700 morreram afogadas. Se soubesse nadar, talvez não teria morrido tanto assim. Às vezes nem é questão de só saber nadar, né? Às vezes é um emissário que puxa, às vezes bateu a cabeça, ou às vezes teve um derrame na água. Tem muitos casos. Mas saber nadar aliviaria, eu acho que bastante, essa estatística aí. Então eles vão pesquisando, eles foram descobrindo que o Brasil não tinha medalhas, que a escola tem piscina e não é usada, que morrem muitas pessoas no Brasil. Então eles descobriram problemas relacionados à natação e eles mesmos deram as soluções, né? Falando que tem que investir mais na natação, investir mais nas escolas, atrelar as escolas com esporte. Talvez seja um problema esse do Brasil. Se atrelasse os esportes, olhasse mais com a educação com mais carinho, atrelasse com os esportes, com a cultura, iria melhorar mais a escola. Então falando que hoje a escola está horrível de tudo. Não. Teve muitos avanços nos últimos 20 anos para cá. Hoje lá nas escolas tem uma merenda boa, eles recebem material, tem aulas. Mas é preciso dar mais um passo, tem que melhorar mais. Então a solução que eles acharam foram essa: atrelar a educação aos esportes, ter mais aulas de natação para as crianças. Não adianta ter a piscina e não ter aula, é até crueldade, é pior que não ter. Então, você tem muitas escolas CELS aqui em São Paulo que tem piscinas. Eu garanto para vocês que daqui uns 10 anos ia sair nadadores bons aí. Eu garanto, certeza. 20, 30 mil crianças aprendendo a nadar. Você acha que não ia sair uns 8, 10 bons? Tenho certeza que ia sair. Bom, enfim. A aula, eu dei o tema, fui direcionando e eles foram pesquisando, eles foram participando, trocando ideia, gerando conhecimento. Essa que é a aula protagonista, onde o aluno é o protagonista do ensino. Foi mais ou menos nessa direção que caminhou. E isso começou lá com a Guerra Fria, explicando a Guerra Fria, que os Estados Unidos tinham uma disputa ideológica com a União Soviética, e as Olimpíadas eram uma disputa para ver quem era melhor nos esportes, quem era melhor, quem teria uma sociedade melhor, né, relacionado, e o esporte eles têm muito da geopolítica. Então eles foram pesquisando com um tema específico, indo do macro para o local, seu conhecimento macro para o local, um conhecimento dedutivo aí, uma metodologia dedutiva, do geral para o particular. Eles foram desenvolvendo o conhecimento. Então essa foi uma explicação de uma aula. Espero que vocês tenham entendido, foi como eu trabalhei o tema. Pode ser que tenha erros, claro, nada é perfeito. E eu aceito as críticas, sugestões, para a gente discutir aqui. E essa é a ideia, o debate cultural. Um beijo no coração e até mais, pessoal. Amo vocês. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.